Já de volta no seu Conexão Jovem, hoje falando sobre pornografia, esse vício que tem afetado milhões de brasileiros, tanto jovens ou até mesmo as pessoas um pouco de mais idade. O Felipe, ele é pastor e também trabalha com esse ministério já há um bom tempo, e o Ministério Vida Pura, que também atende pessoas ali nas redes sociais. Ô Felipe, qual é o canal para você acessar hoje e ter informações sobre o ministério? Bom, o nosso principal meio de comunicação é o Instagram. Só seguir lá, Ministério Vida Pura. Tem o nosso canal no YouTube também, Ministério Vida Pura, bem fácil de achar. E se alguém quiser falar diretamente conosco, só mandar um e-mail no contato@mvidapura.com. Legal, a gente vai conferir agora um VT falando um pouquinho mais sobre esse ministério. Se você se interessou, fica ligado que você vai saber muito mais sobre isso. Com 7 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com a pornografia. Daí então eu não parei de ter contato com isso. Cada ano, cada tempo que passava, e foi ficando mais profundo, mais forte. E isso começou a deturpar minha mente e eu já não conseguia mais viver sem a pornografia. Isso foi antes de eu conhecer Jesus, né? Eu tive uma adolescência bem perturbada, eu tive contato com bissexualidade. E aí, há 4 anos eu me converti ao Evangelho, eu conheci Jesus. E quando eu comecei a caminhar, eu já tinha esse problema, eu já tinha essa dificuldade. Só que naquela loucura de ser salva, conhecer a Jesus, eu comecei o processo de santificação. E eu fui achando que essa área da minha vida, de ter vício em pornografia, em masturbação, era algo que com o tempo eu ia conseguir vencer, sabe? Mas essa área da sexualidade na minha vida ainda não tinha sido resolvida. Mais ou menos a partir de fevereiro, eu estava assim, espiritualmente destruída, emocionalmente destruída, porque por mais que eu lutava, eu sempre caía nisso e eu sempre voltava. Eu poderia ficar talvez 2, 3 meses sem cair, mas eu sempre voltava nesse mesmo lugar. E isso foi me gerando como se fosse um muro, sabe, entre eu e Jesus. Eu não conseguia romper muita coisa, eu não conseguia fluir completamente na plenitude daquilo que Jesus tinha para mim na intimidade. E isso começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber que eu gritava: Jesus, eu quero você, eu quero amar Jesus, eu quero mais de Deus, mas eu não praticava isso de verdade, porque o meu Deus era a pornografia, o meu Deus era a minha sexualidade. E eu tava sendo egoísta, porque eu não tava amando Deus acima de todas as coisas. E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, eu vi que eu precisava resolver essa situação e ser radical com o pecado. E aí eu comecei a pedir ajuda, buscar ajuda, eu pedi socorro, gritei socorro para minha discipuladora. E aí eu comecei o processo com o Daniel no Vida Pura. Ele me ajudou, tá me ajudando ainda, né, que é um processo. Mas foi muito difícil aceitar e admitir que eu precisava de ajuda e que eu não conseguiria sozinha. E hoje, 2 meses e meio, 3 meses fazendo Vida Pura, minha vida mudou muito, completamente. Eu quero encorajar você, jovem, você homem, você mulher, líder, pastor, a se santificar, a estar fazendo Vida Pura, procurar ajuda nessa área, sair do escuro e levar essa área da sua vida para a luz. Levar Jesus aonde você ainda não conseguiu levar, porque Ele é especialista em restauração e Ele adora fazer isso, porque é para isso que Ele morreu na cruz. Vá até Jesus, pede socorro, não tenha medo do que vão falar, perde sua reputação para Jesus. Esse é o Vida Pura e nós não desistimos da santidade. Tá aí, excelente testemunho. E eu fiquei pensando aqui que parece que o pessoal que trabalha um pouco mais essa questão com o Ministério Vida Pura tem um pouco mais de maturidade para falar sobre o assunto também. Felipe, fala um pouquinho para a gente a respeito dessa ideia de que você precisa, ela falou ali, ser radical com o pecado. Precisa ser radical mesmo? Precisa, não, de uma vez por todas, tomar uma atitude, procurar ajuda? Com certeza. E ser radical com o pecado, muitas vezes, é cortar uma rede social que te leva a tropeçar, cortar amizades, relacionamentos que não te fazem bem, sair de grupos de WhatsApp que não agregam em nada na sua vida. Então é tomar uma postura de decidir mudar. Olha, isso está afetando a minha vida e eu não quero mais. Eu quero decidir mudar e ser radical com o pecado. Agora, tem gente que pensa assim, mas como ela disse, eu me converti agora, eu vou levando, eu vou ler a minha Bíblia aqui sozinho. Dá para conseguir sozinho? Não, sozinho ninguém consegue. Essa é a grande mensagem que a gente vem trazer aqui hoje.
As pessoas, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de ajuda. E entender que não é uma oração, não é um dia de jejum, infelizmente não é assim que funciona. É um processo no qual a pessoa começa, inicia, vai ter uma vida devocional de estudo da palavra, vai ter um acompanhamento, uma pessoa com que ela possa prestar contas, e dentro deste processo que a mudança vai acontecendo gradativamente. Porque as pessoas, elas se desesperam: eu já fiz de tudo, nada deu certo, eu estou orando e Deus não quer me libertar, eu estou jejuando, o que falta? Para mim não tem mais jeito. Essa é a frase que a gente mais ouve: para mim não tem mais jeito. Não, tem jeito, mas ele é um processo, um começo, um meio, sem fim, que talvez esse seja o nosso espinho na carne. A gente vai ter que vigiar para o resto da vida e vai ter que tomar as mesmas precauções até o final. É que aí que tá, né? Muitas pessoas acham que é uma coisa assim, instantânea, que não requer muito esforço, né? Eu só decidi, eu decidi agora e acabou. Não, realmente precisa de uma ação, e uma ação que não vai ser necessariamente algo que a gente vai gostar de fazer, né? E se a gente está nesse processo, mas mudou, mas aí cai de novo, volta... ainda tem jeito com a gente? Ou por que acontece, às vezes, essa questão de cair, né? Bate um desânimo, né? Não dá. Bate, né? Isso, a maioria das pessoas começam o processo com a gente e ficam pelo caminho quando acontecem as quedas. Infelizmente, as quedas, elas acontecem. É como uma criança, ela começa a aprender a andar, cai, só que o que a criança faz? Levanta e começa de novo. Esse é o nosso ponto. A queda vem, com ela vem o sentimento de culpa, as pessoas se frustram, falam: eu não vou conseguir, então eu vou abandonar. Não, use a queda como fator de motivação para que você continue na caminhada. 2 Coríntios 7:10 diz que a tristeza que Deus produz em nós gera arrependimento. Então, o sentimento de culpa nada mais é do que o Espírito Santo alertando, falando: olha, você está fazendo coisa errada. A culpa, ela não é ruim, a culpa é boa. Só que o que a gente costuma fazer quando a gente se sente culpado? A gente faz igual Adão, se esconde. Quando, na verdade, a gente deveria, o contrário, ir até a presença de Deus e continuar o processo. Infelizmente, as quedas vão acontecer, mas elas vão ser cada vez menos, cada vez mais espaçadas com o decorrer do tempo, até que chega a hora que você... Felipe, hoje você acha que as comunidades, as igrejas em si, elas estão preparadas para lidar sobre esse assunto? Infelizmente não, né? A gente julga o crescimento do Vida Pura como um termômetro disso. As pessoas nos procuram porque elas não estão encontrando respaldo na comunidade local, na igreja local delas. Por vergonha, por medo. É um tabu ainda a ser discutido dentro das igrejas, não é um assunto fácil, a gente sabe que é um assunto delicado, mas infelizmente as igrejas não estão preparadas para ouvir de uma pessoa: olha, pornografia, homossexualidade, enfim, alguma imoralidade sexual. Agora, Felipe, vocês no ministério têm um espaço, por exemplo, que alguém que queira ajudar alguém em sua igreja, que queira se informar, porque informação é a chave, né? Se a gente falou um pouquinho sobre esse sigilo, né? Não, se alguém vem falar com você, te pedir ajuda, você não ficar, né, expondo a pessoa, mas ajudando. Mas como ajudar? Tem algum espaço no ministério de vocês que a gente possa também aproveitar e se informar para ajudar outros? A partir de 2019, o Vida Pura vai focar no treinamento de líderes. Então, a gente vai gastar tempo e energia para formar novos líderes nas igrejas, para que as igrejas sejam capacitadas a falar e tratar o assunto de maneira adequada. E vai continuar dando todo o suporte. Tudo que acontecer no decorrer da caminhada, o Vida Pura continua dando suporte. Então, a gente fornece o material que a pessoa precisa e todas as estratégias, como montar um núcleo de aconselhamento para viciado sexual. Legal. E vocês têm um livro, né? Que a gente já pode acessar, por exemplo, esse livro de alguma forma. Mostra aí, pode mostrar. Como que a pessoa que tem interesse no tema e quer conhecer mais pode ter esse livro? Bom, o livro é o Da Pornografia para a Luz. Ele está à venda pelo nosso Instagram, tem um link lá que é só clicar que a pessoa já vai direcionada à compra do livro. Ou pode solicitar pelo e-mail também a compra do livro. O livro ele trata de neurociência. Ele mostra como que a pornografia é tão prejudicial ao nosso cérebro e por que ela é tão viciante.
E a segunda parte do livro é toda uma parte teológica de vida devocional que mostra o caminho de como você conseguir andar em liberdade. Vocês falam muito sobre motivação, sobre essa questão de deixar a procrastinação de lado. Agora, como é que vocês lidam com a ideia? Porque tem o outro lado das ideologias que prega-se que o fato de você fugir desse assunto de sexualidade, na verdade, é uma forma da religião subjugar a inteligência das pessoas. Como é que vocês lidam com esse assunto? É um assunto, sei lá, do passado? É coisa antiga? Ou a igreja ela faz isso já pensando mesmo no bem das pessoas? Ou é uma forma de manipulação? A pureza, ela é intrínseca do ser humano. O Criador já nos criou para sermos puros. Isso não é algo apenas que a religião prega. Dentro do Vida Pura, a gente tem relatos científicos de pessoas que nem são cristãs, de cientistas, psicólogos, psiquiatras, que atestam os males que a pornografia causa. Então, isso não é uma forma de manobra e de manipulação que a religião tem, mas mostrar que realmente, mesmo no mundo acadêmico, hoje já é dito que a pornografia é um mal para a sociedade. E você, Felipe, tem contato com várias pessoas, vocês ajudam muitas pessoas. Tem alguma história nesse tempo que vocês estão trabalhando que tenha marcado de alguma forma especial o seu ministério, o trabalho que vocês fazem e que, quem sabe, alguém que está ali do outro lado pode se espelhar nessa história e pensar assim, poxa, eu poderia ser essa pessoa que você queira compartilhar? A história dos líderes já diz muito, nós todos fomos viciados em pornografia. Eu fiquei 12 anos aprisionado à pornografia e não foi fácil. Foi uma luta de 4 anos para começar a andar em liberdade e depois continuar andando em liberdade, todo um processo. E dentro do Vida Pura, a própria Mônica, que passou agora o VT dela, é um caso muito específico, porque é uma menina que pediu ajuda, ela é acompanhada por um dos nossos coordenadores, já está dando testemunho. Nós temos uma história de um menino que era viciado em pornografia, e quase perdeu o casamento, está noivo, quase que a noiva desistiu, mas que hoje ele é mentor do Vida Pura, ele trabalha junto com a gente. Então isso mostra que as pessoas elas conseguem caminhar e andar em liberdade e contar uma nova história. Você falou também da gente se colocar numa posição, quando a gente toma a decisão de fazer, de mudar, né, de sair desse vício. É claro, a gente precisa de ajuda, mas se você quiser compartilhar com a gente algumas dicas para quem está do outro lado, que está percebendo, quem sabe, nesse momento, que precisa de hoje mesmo tomar uma decisão, não deixar para amanhã e começar por algum lugar. Por onde podemos começar? Primeiro, procurar uma pessoa, um cristão maduro, para confessar o problema. O seu pastor, o seu líder, o seu pai, sua mãe. Um cristão maduro que você possa confessar o problema para ele. Esse é o primeiro passo. Assumir, olha, eu tenho um problema. Quebrar essa barreira da vergonha, do medo e pedir ajuda. Esse é o primeiro passo. O segundo é perseverar nessa caminhada. Vai requerer muito esforço. E você tem que, olha, eu quero ser puro. Eu vou pagar o preço que for e vou perseverar nessa caminhada. Essas coisas já tem que estar muito na sua mente. E a terceira dica é, tem alguém para você prestar contas. Eu caí, então eu preciso prestar contas para alguém. Isso é fundamental no processo. Ter alguém com que você preste contas sempre. Olha, hoje eu caí, aconteceu isso, isso e isso. Não que você não precisa fazer isso todo dia, mas pelo menos uma vez por semana aí, prestar contas do que você fez todos aqueles dias daquela semana. Ô Felipe, talvez tenha alguém pensando assim, mas será? Pornografia é pecado mesmo? A gente pode usar essa palavra? Pode, pornografia é pecado. Pecado porque ela está expondo a nudez de pessoas que estão ali cometendo um ato sexual totalmente fora daquilo que é o padrão divino, que é o sexo dentro do casamento entre homem e mulher. E uma coisa interessante é que pornografia não é só o vídeo pornô que você assiste. Os nudes que a juventude hoje manda pelo WhatsApp também é pornografia. As conversas imorais que as pessoas têm hoje nas redes sociais também é pornografia. Então a gente lida com centenas de jovens que confessam, que estão ali no culto
mas que algo imoral está acontecendo no celular, no momento do culto, enfim. Uhum. Isso também é pornografia. Isso é muito importante. E também, quem sabe, Felipe, tem lugares ou situações que, quem sabe, não são tão más assim, mas que geram, né, uma tentação maior que a gente deveria evitar. Quais lugares você acha que, lugares ou situações que a gente poderia evitar para tentar, né, sair, quebrar esse vínculo com a pornografia? A gente aconselha as pessoas a não se exporem a lugares que possam disparar os gatilhos, que é como a gente fala, que é despertar o desejo. O primeiro deles são as redes sociais. Evite o seu Instagram, evite o seu Facebook, porque lá tem muita coisa que vai disparar os seus gatilhos. O segundo é o que a gente chama, dentro do aconselhamento, de identificar o seu território de risco. Por exemplo, eu não ia à praia, porque lá muita gente de biquíni, nudez. Eu evitava situações onde eu me colocasse, onde os meus olhos pudessem contemplar algum vislumbre de um corpo. Então, cada um tem a sua particularidade e ele tem que se conhecer o seu território de risco. Para essa juventude de hoje, eu acho que as redes sociais são os piores. Muito importante, Felipe. E só lembrando, a gente falou, já passou ali na tela, mas é importante também vocês terem um e-mail de contato para quem tiver interesse também estabelecer essa conversa com vocês, esse apoio né, emocional, espiritual para fazer essa caminhada, né, que a gente falou, esse processo. Qual que é o e-mail de vocês? E se eu mandar um e-mail aí, o que vai acontecer? Bom, nosso e-mail é o contato@mvidapura.com. Ao mandar um e-mail, você vai receber um direcionamento se você está em alguma região onde o Vida Pura atua com um grupo de aconselhamento presencial. Caso você não esteja, a gente está lançando um curso online que a pessoa pode fazer da casa dela mesmo. Mas a gente vai estar sempre reforçando, procure o seu pastor na sua igreja local para fazer esse acompanhamento também. Muito legal. Obrigada aí, Felipe. É muito legal o ministério que vocês estão fazendo e a gente vê que também é um grupo grande de pessoas envolvidas para tentar, né, ajudar uns aos outros, fazer a diferença nesse aspecto, que para alguns pode ser uma coisa normal, do dia a dia. Você está exagerando, isso não é tão mal assim e tal. Mas que realmente isso também está corroendo a vida de muitas pessoas, de famílias. E você sabe que quando você mexe com um casal, com uma família, você mexe com a sociedade. E, na verdade, então, somos todos que estamos tendo, de alguma forma, esse problema e que não podemos ficar calados. A gente vai agora num breve intervalo. Já já estamos de volta para continuar o último bloco do programa, conversando sobre esse tema. Aproveita também nossas redes sociais e compartilha com os teus amigos, se você sabe que alguns deles podem aproveitar esse material. Vamos lá, já voltamos.